Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Tempo de Louvor e estamos aí para meditar sobre a vida de Sara. Amém? Algo tremendo, nós vamos aprender com ela. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus eu te agradeço por esta oportunidade, muito obrigado. Que nesse dia o Senhor venha falar conosco e falar com os teus filhos, ó Pai, com as tuas filhas, de maneira que nós venhamos aprender e aplicar em nosso coração a tua palavra para a glória do teu nome. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Deus abençoe. Amados, hoje é bem interessante como nós estamos abordando a meditação sobre a vida de Sarai, ou Sara, esposa de Abraão. E tem coisas que realmente é algo forte, que acontece no seu dia a dia, mas podemos aplicar para a nossa vida. Embora que o tempo e o costume é uma distância muito longa, mas vamos aplicar para nós aquilo que é essencial. Vamos abordar aqui 5 tópicos interessantes, mas primeiro vamos falar de Sara, uma mulher brava. Sara, uma mulher brava. Por quê? Vamos descobrir. Veja bem, quando lemos Gênesis no capítulo 16 e meditamos no versículo 2 só sobre a vida de Sara, com exceção da vida de Abraão, vamos abordar só alguma coisa que eu já falei sobre Abraão, mas veja bem, primeira coisa, Sara, ela começa a culpar Deus por ela não ter filho. Ela culpa Deus por ela não ter filho. Ela nasceu com um problema de não gerar, então ela diz, a culpa é de Deus. Isso aí acontece 90% hoje nesse mundo é assim, Deus leva a culpa praticamente de tudo. Mas vamos lá. Nos fala assim o versículo 2. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Né? O que acontece muitas das vezes é toda pessoa que age de uma forma, de um problema emocional, físico, que ocorre com a sua vida, ela começa a culpar Deus porque ela quer se isentar de responsabilidade. Embora que Deus tenha o controle de tudo nas mãos dele. Deus tinha um plano e um propósito na vida de Sara. Embora ela não estava compreendendo o momento. Ela não estava entendendo o porquê estava passando por aquele momento tão difícil da vida dela, ainda mais da época, que era uma desonra a mulher não ter filho, principalmente filho homem. E o que me chama a atenção, que esse ato que ela fez, praticamente é o mesmo ato que muitas das vezes o diabo levou Eva a fazer em Gênesis, no capítulo 3 e no versículo de número 5 e 6. Porque o diabo falou para Eva assim, ó, porque Deus sabe no dia em que dele comer desse fruto, né, seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, sabendo bem o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido. O que me chama a atenção, o diabo falou para Eva, olha, Deus é culpado de vocês não poder desfrutar de todas as delícias desse jardim. Deus está impedindo vocês de ser felizes. Deus está impedindo vocês de alcançar grandes e grandes projetos. Deus, ele é culpado. Então o diabo colocou Deus, né, ali para ser julgado, um Deus ingrato, um Deus ruim, um Deus malvado. E o que me chama a atenção é que quando Eva ouviu, ela deu atenção à voz do diabo. Então o que acontece? A mente de Sara foi tomada, possivelmente, posso fazer essa conjectura, com uma força maligna. Então ela falou, verdade, Deus é culpado. Deus é culpado de eu estar vivendo nessa situação. Deus é culpado porque eu estou com meus 75 anos e não tenho filho. Deus, ele é culpado. E o que me chama mais a atenção é que essa situação que ocorre, além da pessoa querer culpar Deus, ela se isola de responsabilidade. É como acontece nos dias de hoje. Né? Então, esse é um dos primeiros fatores. Nunca culpe Deus de algo que você não sabe. Nunca queira atribuir a culpa a Deus, né, por coisas que você não entende. Então, é preferível ficar quieto. Então, Eva era uma mulher precipitada, até nas suas palavras. Vamos lá, segundo tópico.
Eva agiu de tal maneira porque ela ficou ansiosa. Então, quando a ansiedade, né, ela quebra protocolo da fé, se torna impossível de nós alcançarmos as bênçãos de Deus. Podemos abordar quando a ansiedade quebra o protocolo da fé. Deus falou com Abraão. Deus prometeu a Abraão filho. Deus falou que ia agir. Mas a ansiedade de Eva, aliás, de Sara, estou falando de Eva, de Sara, fez com que ela quebrasse o protocolo da fé. E isso torna muito perigoso. A ansiedade nos leva, na verdade, a uma ausência de fé. Uma ausência de fé. Por esse motivo que 1 Pedro 5, versículo 7 fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Por quê? Porque a ansiedade nos leva a uma ausência de fé. A ansiedade nos leva a uma preocupação intensa, né, a ponto de deixar o que é de mais importante. Né? A ansiedade nos leva a uma preocupação intensa, a ponto de nós deixarmos o que é mais importante para a nossa saúde física e mental. A pessoa não passa a cuidar de si. Então, é interessante que Lucas, capítulo de número 10, 41, Jesus fala assim para Marta. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, na qual não lhe será tirada. A pessoa ansiosa, ela deixa de priorizar o que é de mais importante na sua vida. Ela vai comer demais, vai beber demais, bebidas que vai lhe causar problemas futuros de saúde, de rim, outras coisas mais, vai vai fumar e outras coisas a mais. Então, tudo aquilo que não pode, que não deve, que vai lhe prejudicar, a pessoa que é cheia de ansiedade, ela acaba fazendo isso, ela não se preocupa. E uma das coisas um dos gatilhos da ansiedade é a incerteza, vamos se dizer, do que é imprevisível. É a incerteza do que é imprevisível. Então ela teve uma incerteza no coração dela. A ansiedade dela não fez com que ela se preocupasse com o seu futuro. Ela deveria ter lançado em Deus a sua ansiedade. Mas a incerteza lhe causou um problema futuro e ela não pensou nisso. Então, Sara agiu totalmente errado dessa maneira. A imprevisibilidade, né? A incerteza dos fatos. Terceiro fator, vamos entrar. A ansiedade nos leva a pôr em prioridade os nossos propósitos. Além da ansiedade quebrar o protocolo da fé, a ansiedade nos leva também a pôr em prioridade os nossos propósitos, né? Mesmo que venhamos sofrer as consequências. Essa foi a questão de Sara, né? O que aconteceu com ela, porque ela colocou em prioridade o seu propósito. Isso é muito interessante. Jesus fala em Mateus capítulo 6, é bem interessante o versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento e o corpo mais importante do que o vestuário? Porque a pessoa ansiosa, enquanto ela não alcançar aquilo que ela quer, ela não vai parar. E ela acaba perdendo até a sua própria saúde física, mental, seu estado emocional. Então o que acontece? Enquanto Sarai, ela não alcançou seus objetivos, ela não parou, ela não se preocupou com as situações terríveis que aconteceram na sua vida. Um homem ansioso, uma mulher ansiosa, acaba, por assim dizer, destruindo os grandes planos que Deus tem na vida, acaba destruindo até a família. Acaba destruindo laços de amizade. Jovens ansiosos saem de casa para querer conquistar o mundo e acabam se envolvendo em drogas e outras coisas mais. Mulheres ansiosas, muitas das vezes, acabam perdendo o marido, perde um casamento por atitudes erradas. Esposo ansioso, muitas das vezes, age de maneira negativa no seu lar e dá prioridades a outras coisas e esquece o mais importante, que é a família. Então, essa é a vida de Sara,
que ninguém te contou. Quarto fator, Abraão, ele obedeceu a sua esposa, em vez de obedecer à voz de Deus, como eu já falei na ministração anterior. Embora que Provérbios fala assim, é mais fácil morar num deserto, numa casa solitária, do que na mesma casa com a mulher rinchosa. É como uma gota de água dentro de um tambor em tempo de chuva. Toque, toque, toque. Já pensou a noite toda? Pá, pá, pá. Então, qual era a situação de Abraão? Como eu já disse, o que ele falou? Não, eu vou obedecer minha mulher, porque senão eu vou acabar morrendo nessa casa. Então, a pessoa ansiosa, ela passa a colocar outros, a envolver outras pessoas dentro dos seus atos que saem errado. Ela acaba envolvendo outras pessoas. Então, Eva envolveu Adão, né? E é tão interessante que Adão poderia rejeitar, falou, não, Deus disse para não comer do fruto. Ele foi e falou, eu vou comer porque eu vou apanhar de Eva. Abraão foi a mesma coisa. Deus falou, Abraão, vai ser gerado um filho, grande é a bênção, é a promessa. O que ele disse? Não, vou obedecer minha mulher do que obedecer a Deus. E Abraão, ele se omitiu, como eu falei. Então a mulher que é ansiosa, muitas das vezes, ela acaba envolvendo toda a sua família, né? Toda a sua família para alcançar o seu objetivo. E isso depois acarreta problemas de discussão dos lares, um casal não suporta o outro, começa a dormir em cama separada, o marido vai ficar no boteco até tarde da noite, a mulher vai ficar na internet, rede social, enfim, são vários os fatores, não estou no momento terapêutico aqui. Então são vários os fatores que têm que ser tratados. Por isso que Jesus fala, Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Né? Vamos correr aqui para nós encerrarmos. Olha que coisa interessante. Deus está acima de qualquer costumes mundanos e sociais. Por que Deus está acima? Quando Sara tomou aquela atitude de pegar a sua serva Agar e dar a Abraão como esposa, ela estava seguindo um costume da região, né? Da época. Isso não estava errado, ela não estava pecando. Mas Deus chamou eles para ser casais separados das tradições da época, do mundo da época. O que eu quero passar, nós temos que entender que Deus está acima de qualquer costume mundano, qualquer costume social deste mundo. Deus está acima de tudo. Deus não vai seguir os protocolos humanos para nos abençoar. Deus, ele está acima. E nós precisamos entender isso. A mulher tem que entender, o homem tem que entender isso. Na tua casa, está com um problema, vai orar, vai clamar a Deus, vai buscar pelo teu marido, vai buscar pelos teus filhos, vai buscar a presença de Deus. Não queira se igualar ao mesmo nível, porque vai dar problema. Por agir de acordo com costumes sociais da época, sem consultar a Deus, né? Sara se transformou em uma pessoa cheia de ira, ódio e fúria. Entende? Ninguém te contou isso, mas ela fez isso. Uma mulher cheia de ira, de ódio, de fúria, porque ela viu que Agar passou a gerar um filho, ela viu que Abraão começou a brincar com Agar, começou a admirar, já contar a historinha na barriguinha da Agar ali. Isso criou ódio nela, criou raiva, criou ira, embora que Agar criou sua situação para que isso ocorresse. Mas aquela mulher calma, meiga, linda, maravilhosa, se tornou uma mulher de coração amargurado, de revolta. E depois, o que acontece? Para ler aqui uma palavra aqui, versículo 6, e disse Abraão a Sarai, eis que tua serva está à tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. Quando você pega para ler esta palavra, meditar na afligiu, ela afligiu verbalmente, fisicamente, ela maltratou. Entende? Então a pessoa que ela é ansiosa, que ela não quer se sujeitar à vontade de Deus, que ela agir na sua precipitação, o que acontece? Ela passa a ofender as pessoas que estão em sua volta. Ela xinga os filhos, xinga o esposo, xinga todo mundo, porque ela está num estado emocional muito sério. Ela está num estado emocional gravíssimo e tem que ser tratado. Então, Deus teria que tratar com o coração de Sarai. Foi o que nós falamos e vamos continuar falando sobre a vida de Sara. Amém? Fica para a próxima. Amado, vamos orar então?
Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por nós aprendermos mais uma vez sobre Sara. E muitas vezes ficamos tão ansiosos, Senhor, e acabamos quebrando o protocolo. Nos perdoa pelas nossas falhas, pelos nossos erros, mas dá a nós a oportunidade de recomeçar, ó Pai, a nova trajetória para a glória do teu nome, Senhor. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada irmão, cada irmã, cada família, essa pessoa, Pai, derrama uma unção no seu coração. Tira toda a ansiedade, toda a preocupação, que o Senhor venha agir no sobrenatural, porque o Senhor é o Deus que vai suprir a necessidade desse irmão, dessa irmã. O Senhor é o Deus que vai visitar o seu lar, visitar o seu esposo, sua esposa, os seus filhos. O Senhor é o Deus que vai mandar providência dentro dessa casa. O Senhor é o Deus que vai agir na justiça dentro dessa empresa. O Senhor é Deus que vai agir, Pai, com vitória, onde teu filho está trabalhando nessa fazenda, Senhor. Fortaleça-o, dá sabedoria, toda a ansiedade e preocupação, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos e eu peço a Ti a Tua graça, a Tua bênção sobre os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Dá um like, se inscreva nesse canal e que Deus muito possa te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Amém.